o que eu tenho aqui para passar para você hoje? Eu tenho formas de contaminação pela água, pelo ar, pelos alimentos e por medicamentos. Todas as formas de contaminação que eu tenho aqui, nós estamos falando diretamente de como esses meios de contaminação afetam diretamente o seu cérebro, diretamente o seu corpo. Hoje vemos um aumento gigantesco. Se colocarmos num gráfico, veremos um aumento exponencial dos casos de pessoa com problemas de depressão, com uma doença que se chama depressão, com ansiedade, pessoas com mal de Parkinson, pessoas com Alzheimer, demência. E você pergunta, nossa, mas por que isso está acontecendo? Por que os tempos atuais geram tantas pessoas com depressão? Será que é uma geração mais fraca? Não, existe uma agenda a ser cumprida pela própria elite mundial, por metacapitalistas, pessoas que controlam o dinheiro, controlam riquezas naturais, controlam o petróleo, por exemplo, e têm grandes interesses no domínio global da população. E esses planos envolvem um aumento na contaminação de pessoas para deixar pessoas mais submissas, pessoas mais apaziguadas, mais tranquilas, pessoas que aceitam toda a podridão que instituições, como por exemplo o próprio governo, coloca aí na nossa mente, diretamente na nossa vida, na vida de nossos familiares. Então são pessoas com menos inteligência, raciocínio mais lento, pessoas mais burras, num português popular podemos dizer assim. Então vamos observar quais são esses meios. Diante de todos esses meios aqui, nós temos dados comprovados, estudos feitos por grandes laboratórios, institutos de pesquisa ao redor do mundo inteiro. E com uma rápida busca no Google você consegue enxergar tudo isso e você vai ver como tudo faz total sentido. Em um dos últimos vídeos que eu postei lá no meu canal, no canal Thiago Lima, nós falamos a respeito da água e é por esse tópico aqui que eu quero começar, ok? Toda a água, principalmente no território brasileiro, ela está completamente contaminada com diversas substâncias que são consideradas lixo químico. Muitas das empresas, por meio do benefício que o governo deu aí, de que eles, em vez de jogarem fora no meio ambiente e não detonarem com o meio ambiente, porque não é de interesse para a elite mundial que acabe com o mundo que é deles, o que eles fazem? Eles diluem isso na água que vai diretamente para você, para mim, para todas as nossas famílias, e nós bebemos, lavamos a nossa louça, tomamos banho, damos essa água para os nossos animais, e o que acontece? Nós vamos nos contaminando. Muitas das empresas, inclusive, vendem isso para as indústrias de saneamento, o lixo químico. Por quê? Porque eles colocam na nossa mente, por exemplo, que o flúor vai fazer bem para os nossos dentes. Porém, o flúor é muito mais contaminante, pior ainda do que o próprio chumbo e que afeta de forma muito pior a nossa vida, o nosso corpo, principalmente o nosso cérebro, do que muitas outras substâncias. Todas essas substâncias têm um amparo total do governo para que isso seja diluído na nossa água, ok? E como eu disse aí, por serem proibidas então de se despejarem isso no meio ambiente, eles jogam na água. O mais interessante de tudo isso é que países de primeiro mundo saíram às ruas e conseguiram então fazer com que retirassem muitas dessas substâncias da água de cada um deles. Porém, aqui no Brasil, tudo continuou da mesma forma e é um dos países que tem a maior concentração de flúor, por exemplo, na água. O flúor, ele afeta diretamente o seu cérebro, diretamente a sua glândula pineal. Ela vai controlar o seu dia e a sua noite. Ela é responsável por produzir serotonina e melatonina. Melatonina é produzida à noite para que você tenha aquele sono reparador. E a serotonina logo quando você acorda para que você tenha disposição e energia para o seu dia. Resumidamente é isso. Existem muitas outras coisas em cima disso que é necessário que eu vou falar nos próximos vídeos. Mas a princípio são essas informações que eu quero passar para você. Então o seu cérebro afetado diretamente, te causando várias doenças. Inclusive o flúor é algo muito difícil de ser retirado da água, inclusive muito difícil de ser retirado do seu próprio corpo. Pelo ar, coisa que muitas pessoas não percebem. Pessoas que vivem nas grandes cidades, e esse é um dos motivos de eu já ter saído das grandes cidades, como por exemplo São Paulo, a capital de São Paulo, ou Belo Horizonte, ou grandes capitais, elas estão muito mais propensas a receber essa carga também de inflamação, de contaminação por via aérea. Estudos comprovam e mostram que pessoas que moram nesses locais têm um índice, por conta da contaminação do ar, de desenvolverem com um risco de 40% maior do que o normal,
demência e mal de Alzheimer, ok? Então, muitas pessoas chegam em uma certa idade, o corpo não resiste e elas começam a mostrar esses sintomas. A maioria das vezes é por contaminação de via aérea. Outro estudo bem curioso é que cidades com maior índice de poluentes, elas têm um maior número de criminalidade, ansiedade e depressão. Todas as funções cognitivas são afetadas drasticamente por vias nasais, principalmente por poluentes como o dióxido de azoto ou dióxido de nitrogênio, ok? Entre elas, várias outras substâncias também causam problemas nas nossas vias nasais. E como essa contaminação é feita? Nós já falamos disso lá no canal Desperte, principalmente por chemtrails, aqueles rastros químicos que nós vimos passando aí de vez em quando, aviões cortando o céu com isso aí. As pessoas acham que é apenas água, vapor, e não, tem muita história por trás disso, ok? E usinas e fábricas, histórias que as pessoas chamam de teoria da conspiração, mas se você estudar a fundo, nós temos aí fatos comprovados. Outra forma de contaminação muito interessante são os alimentos, onde já foi comprovado por cientistas que a toxicidade do uso contínuo de agrotóxicos, que é recebido por pessoas principalmente que moram também em grandes cidades, que terceirizam o cultivo de alimentos, né? A pessoa tem que trabalhar, fazer as coisas do dia a dia, que já é proposital, feita pelo próprio sistema, que os seres humanos aí, em sua grande maioria, ganhem pouco, trabalhem muito e não tenham tempo de raciocinar e precisem ali consumir aquilo que fica mais fácil para eles. As pessoas recebem alimentos extremamente contaminados por agrotóxicos, entre outras substâncias. E já é comprovado que agrotóxico afeta diretamente o seu cérebro, levando à morte neuronal, causando transtornos psiquiátricos e problemas motores, ou seja, ele afeta o seu sistema nervoso. Isso aqui, o Focus Buster, é um suplemento nutrópico, como eu disse, 100% natural, que vai agir diretamente, fazendo com que você fortaleça todas essas funções cognitivas no seu cérebro. E você sente isso 40 minutos após tomar, você sente a energia, você sente a sua glândula pineal voltando a produzir literalmente a serotonina, a melatonina para você dormir, e ao longo dos dias e dos meses, após o uso contínuo disso aqui, 2 comprimidos por dia de manhã, existe o tempo certo de você tomar, existe a hora certa, existe a forma correta de você se alimentar, beber água, que eu vou ensinar como é que funciona para as pessoas que adquirirem um desse. Você sentirá ao longo do tempo as suas funções cognitivas, como foco no seu trabalho, concentração, memória, melhora no humor, melhora física, que trabalha na parte de contração muscular, principalmente na parte do coração, mas com ênfase em toda a parte cerebral, te deixando com um raciocínio mais rápido, fazendo que você possa deixar de ser aí uma pessoa influenciável, talvez, pelo próprio sistema, uma pessoa submissa e uma pessoa, no português popular aí, mais burra, ok? Isso aqui vai mudar a vida de muita gente. Então, os agrotóxicos, eles são uma das formas de contaminação. E hoje, acredite se quiser, o Brasil é o número 1, o campeão mundial no uso de agrotóxicos. Em 2020, mais de 400 tipos de agrotóxicos foram aprovados, ok? Isso aqui foi uma luta de quase 4 anos para que a Anvisa pudesse liberar a formulação que eu comprei de um laboratório americano que faz estudos sobre o flúor e sobre a água. Mas para a aprovação de agrotóxicos, as coisas são muito mais simples. Você vê como é que funcionam as coisas? E dizem que isso tudo é teoria da conspiração, ok? E o último tipo de contaminação, né, no caso citado aqui por mim, nessa instrução que eu estou passando para você, são por medicamentos. Aqueles que são chamados de anticolinérgicos, ou seja, aqueles que trabalham aí para resolver, né, na maioria das vezes, o mal de Parkinson e a depressão, eles aumentam em 47% o risco dos pacientes desenvolverem demência, ou seja, a indústria farmacêutica trabalhando muitas vezes para remediar uma situação, mas prender as pessoas naquilo ali, em troca de dinheiro, em troca de lucro, ok? Isso aqui não é remédio, não tem nada a ver com a indústria farmacêutica, ok? Saiba muito bem disso. E agora, se você quiser, se você estiver fazendo parte junto comigo desse programa que é o projeto Focus Buster, algo que vai melhorar completamente as suas funções cognitivas, fazer você enxergar a vida real, eu posso passar para você o PDF com essas informações dessa instrução que eu fiz, para que você possa expandir o seu conhecimento, expandir a sua mente cada vez mais. Percebe como nós estamos sendo contaminados e bombardeados de todas as formas, e a maioria das pessoas não enxerga isso aqui. A maioria das pessoas nem sabem que isso acontece. Mas é óbvio,
É muito simples enxergar isso, porque elas têm que trabalhar arduamente, como eu falei, precisam de ganhar dinheiro, já ganham um pouco porque o sistema coloca uma mentalidade de escassez na mente de cada um e faz com que as pessoas vivam nesse ciclo, nessa prisão, nessa corrida dos ratos. É hora de você começar a enxergar a vida real, entender o que está por trás de tudo isso e dar um basta, mudar. Esse projeto vai fazer com que pessoas possam realmente mudar de vida.